Olá, bem-vindo aos treinamentos online do Atenas 3000. Hoje nós vamos falar sobre alguns parâmetros fiscais dentro do módulo fiscal do Atenas 3000. Nós vamos começar com o parâmetro do valor fiscal. Para entrar na rotina do valor fiscal, clique em Cadastro, Parâmetros, Valor Fiscal. O cadastro de valor fiscal é utilizado para identificar o tipo da escrituração que está sendo feita ou detalhes da escrituração fiscal que está sendo feita. No caso, a gente tem observações aqui e parametrizações do tipo de valor fiscal. Por exemplo, se são operações com crédito de imposto, sem crédito de imposto, ou seja, que vão para isenta ou para não tributados, são operações sem crédito de imposto que vão para outras, ou se são outras situações especiais, certo? Aí ele vai, dentro desse ambiente, ele vai identificar se ele vai tributar, se ele vai jogar para o campo isento ou se ele vai jogar para o campo outras a informação da escrituração contábil. Isso de maneira automática por importação de XML ou por digitação de notas fiscais. Também tem as informações de quais valores compõem a base de cálculo ou valor contábil, né? A gente tem a base de cálculo, o campo isentas e o campo outras. A gente tem casos de situações onde o campo outras não somava no valor contábil. A gente tem situações que ocorrem com alguns clientes. Outra natureza, outra parametrização que nós temos aqui é o tipo de imposto, que a gente pode marcar, criar um valor fiscal para cada tipo de imposto. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, do imposto de renda retido na fonte, Ele está com classificação 1, que é imposto de renda retido na fonte, a marcação que ele é uma observação e que ele não é considerado com receita. Essas duas observações, ela define como que vai ser calculado o imposto. No caso, os valores que estão com esse valor fiscal não são considerados como receita, e sim como retenções. Ok? Para a situação do PIS e COFINS também, nós temos a parametrização do Código de Situação Tributária, que é a CST do PIS e da COFINS para as empresas de lucro presumido, que nós temos dentro desse cadastro de valor fiscal. Uma vez parametrizado esse campo, a receita gerada por esse valor fiscal é enviada para o F550 do SPED fiscal. Dentro do valor fiscal, nós temos também a classificação fiscal dele. Aqui a gente pode fazer um depara da CST para o valor fiscal. Por exemplo, para o valor fiscal tributado integralmente, nós podemos colocar a classificação fiscal 00, ok? Com seta para baixo e seta para cima, o sistema salva a informação. Já no isentas, a gente pode colocar, por exemplo, o resultado restante da CST 20, ok? E no campo outras, nós podemos colocar a classificação 60. No valor fiscal outras, nós podemos colocar a classificação fiscal 60 para configurar todas as vezes que uma nota fiscal vier com a situação tributária 60, o sistema levar esse valor fiscal número 3. O valor fiscal ele também serve para ser um dos filtros do parâmetro das rotinas de contabilização. Então, você pode filtrar o seu lançamento contábil por valor fiscal também. Isso a gente vai ver um pouco mais dentro do treinamento de rotinas fiscais do Atenas. Nós temos outras parametrizações, que ele é ICMS-R, no caso o sistema considera com essa marcação, o valor fiscal com essa marcação, de que ele é um destaque de substituição tributária. E aqui a gente também tem custo de venda de automóveis, que é um valor fiscal específico para quando você opera com venda de automóveis seminovos, onde a base de cálculo do imposto
é o lucro, e a gente também tem opções interessantes como isento de PIS/COFINS para operações isentas. Os valores fiscais com essa marcação não são considerados para o cálculo do PIS e COFINS. Então esse foi um apanhado geral de como se comporta o valor fiscal dentro do Atenas. Outro cadastro importante dentro de parâmetros é o do tipo contábil. Dentro do tipo contábil, nós temos algumas situações como à vista ou a prazo. Aqui cada cliente coloca a informação que achar necessária, né? Ele cria o filtro, uma vez que ele é o responsável por fazer esses filtros dentro das rotinas contábeis. Ele pode criar um filtro tipo contábil para contabilizar só importações, só exportações, só clientes dentro do país, cliente fora do país. A gente coloca o exemplo à vista e a prazo por ser um praxe do Atenas. Aqui dentro do nome à vista, do tipo contábil à vista que nós criamos, a gente tem algumas parametrizações, né, que funcionam tanto para a área fiscal quanto para a área financeira. Todo registro fiscal ele recebe um tipo contábil. Aqui, como a gente pode criar vocês podem ver que o campo CTB ele é um campo que recebe a informação, né? Eles recebem a informação do tipo contábil, mesmo não fazendo parte da escrituração. Eles recebem o tipo contábil para servir de filtro. Então, dentro da escrituração nós temos essa informação, e dentro do registro financeiro, aqui a gente não tem um plano de contas definido. Vamos colocar o 3.000, porque é requisito do sistema ter um plano de contas financeiro definido. Os planos contábeis não necessariamente são iguais aos financeiros. E dentro do financeiro você também tem um tipo contábil para determinar as operações dentro da empresa. O tipo contábil é à vista, o tipo contábil é a prazo, o tipo contábil é importação, é exportação, para da mesma maneira como for contabilizado o registro fiscal, ser contabilizado o registro financeiro dentro desse link de rastreabilidade do sistema. Ok? Opções significativas dentro do tipo contábil, a gente tem essa marcação da natureza, né? Para fins financeiros, se a opção econômica ou rateio estiver marcada, ela não vai valer. E a gente também tem aqui em contabilização a opção não provisionar cliente fornecedor, né? Que é para verificar se essa opção está marcada, o tipo contábil é considerado à vista para a contabilização do financeiro. Se a opção estiver desmarcada, o tipo contábil é considerado como a prazo para a contabilização do financeiro. Logo, para a contabilização do financeiro com a opção desmarcada, provisiona e paga. Com a opção desmarcada, ele não provisiona. Nós temos opções aqui dentro do fiscal, também para não ser considerado como receita bruta, ou não compor o total das saídas para enquadramento no IR, e geral financeiro ao importar o arquivo se integra. Então, uma vez marcada essa opção, quando você importa o arquivo se integra, que tem esse tipo, que vai gerar esse tipo contábil, você tem o seu financeiro também gerado. A opção contabilização 2 são para contabilizações integradas, né, entre planos de contas e contabilizações especiais, que nós vamos ver no treinamento de contabilização do financeiro também. Ok? Outro parâmetro fiscal importante são os códigos fiscais CFOP, né? Aqui a gente tem o código do CFOP e a natureza do CFOP. No caso, 5102, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. E aí a gente tem
todo um parâmetro para esse CFOP. Você marca dentro do CFOP se para ele a forma de lançamento no registro fiscal vai ser na base de cálculo, vai ser no campo isentas ou vai ser no campo outros, certo? Então a gente tem a opção para tributar para o SIAP, para ele ser considerado como receita tributável para o SIAP. A gente tem opções para não ser incluído na declaração atacadista, para requerer pagamento de diferencial de alíquota, né? Para não integrar o valor adicionado e não ser informado na DOT. A gente tem as opções para calcular impostos federais. A gente tem a opção para compor receita, né, da desoneração da folha. Na aba super simples, você vincula o tipo de receita e a referência das web para ele apurar o simples por segmento. No caso, por exemplo, a empresa que é do Simples Nacional, você vai pegar o CFOP que ela utiliza, colocar o tipo de receita para o Super Simples e a referência das web, que aí o sistema por CFOP vai separar as opções para você. Na aba contábil, você informa qual tipo contábil que esse CFOP vai receber na escrituração. Então, se para as operações que tem 5102, ele recebe o tipo contábil 10. No caso dessa empresa, o tipo contábil 10, vamos dar uma olhada, é a venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiro, ou seja, totalmente vinculado ao CFOP. A gente tem venda aqui de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros e o tipo contábil com a mesma nomenclatura. Talvez um filtro para o cliente. Isso fica a critério de cada um. Ok? Na aba SPED nós temos também a parametrização da natureza da base de cálculo do crédito, isso para CFOP de entrada. Então, no caso do CFOP 1102, nós parametrizaríamos aqui, né, se ele é uma aquisição de bem para revenda, se é um bem utilizado para insumo, né? A gente tem a gente tem para todas as naturezas, a gente tem uma parametrização. E caso nos CFOPs de saída o CFOP não represente receita para geração do SPED/COFINS, essa opção aqui deve estar marcada. Tudo bem? Aqui em parâmetros ainda, municípios e bairros, nós temos, né, os cadastros de município. O Atenas tem uma funcionalidade que é a importação do cadastro de município por um arquivo texto ou por arquivo da Cefa. Se você não tem os cadastros de municípios todos, entre em contato com Atenas que nós vamos importar para você. É só entrar em contato com o nosso suporte. A gente encaminha o arquivo para ser importado e acompanha a importação com você. Basicamente, essa importação ela tem que ter o código. Nesse caso aqui, esse código aqui é o código do estado, né? O código, no caso, da DIEF, do município. A gente tem o nome dele, Cachoeiro de Itapemirim. A gente tem a UF, a gente tem o país, a gente tem o código dele para RAIS, a gente tem o código federal dele, tá? A gente tem a alíquota de ISS, se você quiser parametrizar alguma informação de ISS, da alíquota de ISS. Aqui você coloca a base reduzida, se houver, e o código do IBGE, caso, né? No caso, isso daqui é obrigatório. Tudo bem? E esse basicamente é o cadastro de município. Você simplesmente fala de onde que ele é e você coloca, né, o código do IBGE, o código dele para RAIS, o código dele, né, para fins federais. Depois da tabela do código de município, a gente tem os tipos de documentos fiscais.
Esses tipos de documentos são, basicamente para identificar qual modelo de nota fiscal que você está dando entrada. No caso, você tem que identificar se é uma nota de serviço, se é uma nota de mercadoria, se é uma nota modelo UNTS, ou seja, se é uma nota avulsa, se é uma nota de processamento de dados, se é um conhecimento de transporte, se é uma nota fiscal de energia. Então a gente tem várias situações aqui. Para notas que incidem em ICMS, independente se elas são serviço prestado ou material, ou matéria-prima, ou produto para revenda, tanto faz, você vai fazer a marcação de somente de materiais, certo? Aqui a gente tem algumas situações como se esse modelo de nota fiscal for um documento de emissão própria, você vai marcar. No caso de entradas de produtor rural, que você tem que fazer, o envio da nota fiscal. Aqui a gente também tem a opção de número obrigatório, detalhar documento, a gente tem várias opções, também tem como vincular o tipo contábil dentro desse cadastro de tipo de documento. E aqui você vai fazer a marcação do modelo a que se refere o documento que você está importando, do que você está dando entrada, do que você está fazendo saída, certo? Esses são os modelos válidos para emissão de notas fiscais e para geração de arquivos SPED contribuições. Para isso você precisa do modelo do documento fiscal e do registro o tipo de registro do modelo fiscal, certo? Se você for um serviço prestado, se você tem esse documento com um serviço prestado ou um serviço tomado, você vai fazer a marcação de serviço prestado ou de serviço tomado, certo? No caso aqui, gerando um exemplo de serviço prestado, a gente criaria um tipo de documento chamado serviço prestado, marcaria que ele é serviço prestado, pronto. Vamos colocar aqui o número dele obrigatório, e na aba Sintegra, onde você define o modelo, você vai colocar sem valor para Sintegra e no tipo de registro sem valor para Sintegra. Pronto, está cadastrado o seu tipo contábil. Dentro do seu tipo contábil não, seu tipo de documento. E dentro desse tipo de documento, a gente tem um filtro que nós podemos colocar quais CFOPs são permitidos para esse tipo de documento. Então você vai colocar aqui, para esse tipo de documento, eu só aceito 5102, 5405, 1102 e 1403. Ok? E aí, esses CFOPs, eles vão entrar como filtros, Qualquer outro CFOP diferente desses vão ser ignorados pelo sistema. O sistema vai mostrar que o CFOP é inválido. Ok? Lembrando sempre que no Atenas, para você informar mais de uma coisa, mais de uma informação dentro do mesmo campo, você tem que colocar o ponto e vírgula. 5102, ponto e vírgula. 5405, ponto e vírgula. 1102, ponto e vírgula. 1403. Ok? Nós temos também configurações para administradores para dados do 1600 da FD Contribuições, que você informa a administradora do cartão. Para isso a gente tem um treinamento específico quando nós formos falar da FD Contribuições, onde você define a administradora do cartão, marca a opção do tipo de documento que ela se refere para fins de SPED, para eles pegar toda a movimentação a partir da movimentação fiscal para lançar o registro 1600 do SPED. Aqui na aba fiscal nós temos uma opção chamada aceito número repetido em data diferente, que são para documentos fiscais com a mesma numeração, no caso de entrada, ou quando você refaz a sequência de notas fiscais, ok? E aqui a obrigatoriedade de informar a chave da INFS se esse documento for eletrônico. Aqui a gente tem algumas importações, ok? Aqui a gente tem uma parametrização de nota fiscal eletrônica de serviço
para o XML dela. Dentro desse tipo de arquivo, você vai marcar se esse tipo de documento ele se refere a um serviço ou a um conhecimento de transporte, ok? E esse daqui é o cadastro de tipos de documentos. Depois, quando você grava alguma coisa, você altera alguma informação, ou você clica em incluir e salva, o sistema indica que houve modificações em algum tipo de documento, certo? Aí, o que acontece? Ele dá essa alerta, né, e pede para que, se você não percebeu essa modificação em outros parâmetros, que você feche e entre novamente no sistema, ok? Outro parâmetro importante que nós vamos mostrar aqui são o cadastro de países. Aqui, dentro do cadastro de países, você vai basicamente colocar a sigla do país, o nome dele, o código do país, né? 1058 no caso do Brasil, código da prefeitura de Vitória, o nome em inglês dele, o código do Syscomex, né? Definido pelo Banco Central, pelo Syscomex. E aqui você tem mais um código do país. Beleza. Outro cadastro importante dentro de parâmetros é o cadastro de DARFs. Esse cadastro de DARFs ele tem que ser refeito, né, a cada ano para a geração da DCTF, uma vez que as variações dos DARFs podem mudar de acordo com o tempo, etc. E basicamente você clica em incluir, digita o código do DARF. Aqui eu estou colocando o existente, ele vai me levar para o existente. Você vai colocar o nome dele, vai colocar uma sigla, certo? Se ele não compor a DCTF, você vai marcar essa opção. Aqui para 2014 a gente já tem a configuração. Aqui a gente vai criar uma configuração para 2015. Aqui ambos os semestres. A gente vai continuar com a variação 01. A gente vai colocar ele como COFINS novamente, ele vai continuar sendo mensal. Ok? Pronto. Com as DCTFs do ano de 2015, o sistema já está preparado. Tudo bem? Para cada código de DARF e variação, você cadastra um DARF desse daí dentro do sistema. Ok? Esse é o cadastro de DARF. Nós temos também o cadastro de ECFs. Esse cadastro de ECF ele é feito por filial, né? Uma vez que cada filial pode ter a ECF número 1 também. Então a gente cadastra o código 1 para várias filiais. Então ele é por filial. Para cadastrar uma ECF nova, você vai colocar o número de fabricação dela e clicar em OK. Clicando em OK, ele libera o campo para você colocar o código da ECF. Bom, essa ECF é a número 1. A sequência zera em 100.000, e aí você pode entrar em contato com o administrador do PAF para ver quando que zera, né? E a gente tem aqui os modelos de equipamento. Pode ser Bematec, pode ser Sueda, pode ser qualquer uma que você quiser. Ok? Ah, Vitor, aqui não tem o nome do equipamento que eu preciso. Você vai apagar aqui e vai escrever o nome do equipamento e ele vai ficar salvo para você com a configuração correta do modelo do equipamento. Ok? E esse foi o nosso treinamento, né, de modelos de alguns parâmetros de fiscal, da área fiscal do Atenas 3000. Eu espero ter informado vocês com
o máximo de precisão possível. E quaisquer dúvidas, pode entrar em contato com a gente, pode conversar com a gente vai estar aqui disponível para atender vocês.